Que o Chris Bumstead é o atual campeão do Mr. Olympia pela categoria Classic Physique, já sabemos, tá? Mas caso você queira conhecer a história dele, ver os campeonatos que ele participou, a evolução, as dificuldades e as vitórias da carreira dele, toda a trajetória do Seban, modéstia à parte, você tá no vídeo certo, tá certo? Vamos embora! Fala rapaziada, tranquilidade de Carlos Analistinha aqui trazendo mais um vídeo. E rapaziadinha, é o seguinte, tá? Hoje vamos estar falando aí um pouco, né, do Seban, mostrar a trajetória dele, os campeonatos que ele participou, como ele ingressou no bodybuilding, tá certo? Porque o Seban, na realidade, ele sempre foi um cara muito atlético, né, pessoal? Desde os 14 anos, ele gostava ali de fazer musculação, praticar outros tipos de esportes, basquete, futebol americano, tá? Mas a real paixão dele era a musculação, né? E cara, uma coisa eu garanto a vocês, tá? O Seban ama de verdade levantar peso. Se você já assistiu alguma entrevista dele, algum vídeo dele, tá? Sabe que ele é apaixonado por treinar pesado de verdade, né, mano? E isso é algo que fica até meio óbvio quando você vê as atualizações dele recente, com as cargas absurdas, levantamentos aí que são mais de powerlift, né? Mas isso é algo inerente dele, sabe? Tanto é que desde a fase inicial da carreira dele, ele já ostentava cargas incríveis, como você pode estar vendo aí nessas imagens que eu tô passando, tá? O Seban com apenas 19 anos já era um tanque, pessoal. Agachamento com 225 quilos, levantamento terra também com a mesma carga, era já algo muito concreto para ele. E o shape conquistado com 19 anos também já era um absurdo, tá? Não somente o volume, né, que é descomunal para um cara dessa idade, né, cara, com menos de 20 anos, mas a qualidade muscular também, sabe? A qualidade muscular dele era tipo assim, era de fato de um cara que trabalha duro, né? E isso, sem sombra de dúvidas, é um dos fatores mais impressionantes do Seban, que só foi melhorando com o passar dos anos. E vendo isso, pessoal, o Iain Valliere convidou ele para fazer algumas participações em campeonatos, tá certo? E para você já acompanhando comigo aí a evolução do físico dele em competição, vamos começar com o primeiro campeonato que ele participou. E olha o físico desse cara, tá lembrando, apenas 19 anos, o campeonato foi no local onde ele nasceu, em uma província canadense, foi lá em Ontário, tá certo? O show em questão foi o Sudbury Classic. E cara, o Seban, ele foi o grande campeão, né, em 3 categorias, tá? Na Juniors, na Men's Heavyweight, que é peso pesado, e na Overall, né, que é a categoria absoluta, tá certo? Uma foto que ficou bem conhecida do Seban, nessa época foi essa foto aqui. E pessoal, quero que vocês prestem atenção a partir de agora na evolução absurda que esse cara vai ter nos ombros e na dorsal dele, tá certo? Vá olhando comigo aí nos próximos campeonatos, onde você vai perceber a evolução da dorsal, cara. E nos vídeos de treino você vai ver o volume absurdo que ele vai ainda colocar nos ombros dele, né? Porque esses são, sem sombras de dúvidas, os pontos fortes do Seban e é o que faz o físico dele ser tão diferenciado assim. Mas bom, né? Depois desse campeonato aqui, que tem essas fotos aí que eu consegui salvar ela com uma boa qualidade. Eu comprei aqui um programa que dá pra você melhorar a qualidade da foto, né? Ele estendeu a preparação dele por 6 dias e foi pro GNC Provincial, tá certo? Lá ele participou somente pela Juniors, porque o seu cunhado, né, o Iain Valliere, é o cara que inclusive, né, o incentivou a começar no esporte, como eu falei, subiu na Open, tá? E claro, né, eles não queriam confrontar ali. Vale lembrar também que nesse campeonato o Seban, ele encontrou o Regan Grimes, pessoal, um cara com quem ele já criou uma certa amizade, tá certo? E nesse campeonato aqui, o Seban novamente foi campeão, tá certo? Ele apresentou um físico claramente superior aos concorrentes aí. E aqui, cara, vem... já é chato, cara, falar disso, mas é uma parte um pouco já difícil da carreira do Seban, tá? Logo no início, né, pessoal? Porque... não sei se eu vou contar, rapaziada. Eu não gostaria de falar sobre isso e não falaria caso o final não fosse feliz, tá certo? Muita gente acredita que o Seban sempre foi rico, né? Mas com 2 preparações aí, o cara simplesmente enfrentou uma situação muito complicada na vida dele. Aí depois desses 2 campeonatos, porque ele gastou muito com a preparação, alimentação, suplementação também. E não se choquem com o que eu vou dizer, tá? O Seban teve que desistir de competir. E muita gente se perguntou na época, né? Pô, Seban, você apenas com 19 anos, desistindo das competições. E o que aconteceu de esquisito, rapaziada, foi que do nada ele voltou a competir.
né, o que assustou o pessoal, né? E também teve algo que chamou a atenção, que foi a alegria dele em cima do palco, inclusive até rebolando, rapaziada, em certos momentos. Aí o pessoal falou: pera aí, esse caba tá meio diferente. Esse Chris tá esquisito. Muita gente até acreditou, né, que ele tinha optado por outros caminhos, aí se é que você me entende. Mas não, rapaziada, o Seban tinha descoberto a Growth e suplementos, rapaziada. Aí não tem como ficar feliz, né, rapaziada? Com esse preço campeão da Growth, rapaziada, ele finalmente poderia continuar a carreira dele, tá? O cara descobriu suplemento de qualidade, custo-benefício, o melhor, rapaziada. E também, tá? Claro, sempre utilizando o cupom Carlos para ajudar, né, naquele desconto e ainda fortalecer o canal desse quem vos fala. Então, pessoal, tá assistindo o vídeo aqui, fortalece lá, vai lá na Growth, utiliza o cupom Carlos, beleza? E tamo junto. Se o Seban tá usando, pô, né, vamos usar também, rapaziada, beleza? E lembrando, deixa o like aí no vídeo, se inscreve, tá certo? Manda pra um brother aí, pra uma amiga, vamos embora. Voltando aqui pro assunto sério, tá? Na realidade, pessoal, o que aconteceu foi que ele viu que ele poderia seguir com o bodybuilding do jeito mais profissional, né? Ele disse que tinha pequenos objetivos, que foi escalando e escalando, né? Tanto é que depois desse último campeonato, o GNC Provincial, ele tirou um tempo de off-season pra crescer um pouco mais. E tem algumas fotos dele, cara, nesse off-season que é surreal, né, mano? O cara com uma qualidade muito boa, um tamanho que também realmente impressiona. Mas bom, vamos lá. Ele voltou, competido pela CBBF, tá certo? Ele subiu nas categorias Juniors e Men's Open. E isso aí, pessoal, foi em 2015, tá certo? Mas vamos lá, começando aqui pela Juniors. Ele ficou em primeiro lugar, ganhando novamente do Regan Grimes, que acabou ficando segundo, né? E aqui, pessoal, com esse bucking do Seban, dá pra ver melhorias extremamente significativas, né, mano? Aqui em cima do palco dá pra ver que o cara realmente melhorou bastante no curto espaço de tempo. Olhando essa foto aqui comparativa dá pra perceber melhor ainda, né? O quanto ele evoluiu aí nesse menos de um ano praticamente, tá? E, cara, aqui no palco eu achei que o Seban ele tava melhor em relação ao condicionamento pela parte frontal, mas a posterior dele, a parte, as costas dele no geral, eu não acredito que estava tão bem condicionada assim quanto a do Regan Grimes, mas mesmo assim foi o suficiente para ele ganhar, tá? E é bizarro você ver que o cara saiu disso aqui, né, dessa pose. Olha essa pose dele aqui, cara. Olha esse mais musculoso dele. Ele saiu disso pra hoje ele ser um dos melhores do mundo aí na arte de posar, né, cara? Incrível que o trabalho duro não faz, né? E aqui sim, pessoal, o Seban ele já estava construindo um físico melhor, um físico mais próximo a algo profissional, né? A dorsal dele cresceu um absurdo, o peitoral tá com mais volume, os braços já estavam ficando um pouco mais proporcional e o frame dele também ficou bem mais acentuado. Outra coisa também a se notar é que, como eu falei pra vocês, ele subiu pela Open, né? Só que aqui ele ficou em terceiro lugar, tá? E sinceramente, há argumentos ali que poderia até colocar o Seban em primeiro também, mas ele ficou extremamente feliz com as colocações dele. Isso aí, cara, só deu mais gás ainda pra ele continuar a competir, tá certo? E ganhar mais volume também, fazer outro off-season, que foi o que ele fez, tá? E dessa vez foi um off-season mais pesado ainda para que ele pudesse voltar a competir somente em 2016, né? Ele tirou um bom tempo aí de off. Outra coisa também a se notar é que ele estava investindo muito em poses, tá, rapaziada? Ele sabia que ele precisava melhorar isso aí e ele fez isso, tá certo? E vale lembrar também outra coisa, né? Tanto vale lembrar aqui que em 2016 o Seban ele já estava sendo cotado como um cara diferenciado, entendeu? Pela linha dele, pela estética que ele trazia, né? Tanto é que em 2016 ele já tinha uma certa notoriedade, entendeu? Por conta das postagens, das atualizações incríveis do físico dele e criou uma certa expectativa, né, para a volta dele, que aconteceu novamente pela CBBF no ano seguinte, tá certo? Em 2016. Dessa vez ele subiu somente pela categoria Open, a Open Heavyweight. E, cara, assim, ele não ficou satisfeito com o resultado, tá? Ele acabou ficando em segundo lugar. Não tem filmagem desse campeonato, infelizmente, mas tem essas fotos aí. E ele disse o seguinte, ó: eu consegui avançar uma posição. Estaria mentindo se falar que eu não fiquei chateado com o resultado. Mas, de fato, o Seban, ele sempre foi bem maduro, né, pra idade dele. Ele nunca foi aquele cara que
ficar dando piti nas redes sociais, né? Tanto é que ele continuou falando isso aqui, ó. Olhando as fotos eu consigo ver as melhorias nos meus pontos fracos, especialmente na condição que foi melhor que o ano passado. Então, dito isso aí, o Seban ele mirou outra competição 2 meses depois para tentar melhorar a condição dele e, claro, buscar o Procard dele, né, pessoal? E nesse momento, tá? Nesse curto espaço de tempo, de uma competição para outra, ele foi atualizando o físico dele nas redes sociais e, cara, aqui eu acredito que foi que o pessoal começou a ver mais o potencial dele, entendeu? Porque a cada atualização o cara ganhava mais e mais seguidores, não somente pelo físico dele, mas os treinamentos dele também chamavam muita atenção, porque o cara tinha acabado de voltar, entendeu? A fase de recuperação dele, e tava mandando os números incríveis, pessoal, pra você ter uma noção. Faltando 2 semanas pro campeonato, ele tava fazendo 19 repetições de agachamento com 180 quilos, né? Sendo que poucos dias atrás ele tava fazendo uns levantamentos terras bem pesados, entendeu? Então realmente chama atenção, né? Mas voltando aqui pro foco do campeonato, 2 meses depois desse último campeonato dele, que ele viu que precisava melhorar algumas coisas ali para conquistar o Procard dele. Ele se apresentou no North American, tá? E aqui ele conquistou o cartão dele profissional. Um dado curioso também é que aqui foi a primeira vez que o Seban aprendeu a fazer um quarto de volta, né? Tendo em vista que os shows canadenses aí não exigiam essa pose, e olha o resultado aí, né? Fala tu, um físico muito bonito, né? Cara, até parece que assim, o físico dele é tão fluido que uma pose que, mesmo que não esteja tão bem encaixada, fica bonito nele, né? Mas é o seguinte, pessoal, infelizmente não temos muitas imagens desse show, tá certo? Mas é nítido que ele apresentou um físico insano, né? E, cara, eu acredito que foi a primeira vez que o Seban ele viralizou de fato, entendeu? Principalmente com essa foto aqui, a Vacuum Pose dele, né? E adivinha, justamente por conta dessa pose, dessa foto, tipo assim, de ser bem clássica, né? Ele foi muito cotado para ir para Classic Physique, que nessa época tava surgindo, entendeu? É uma categoria que já vinha, né? Demonstrando uma certa força, porque o público tinha um interesse e muita gente estava perguntando se ele iria migrar para Classic Physique, tá, rapaziada? E isso foi concretizado quando ele anunciou a mudança dele de categoria e disse que a estreia dele seria no Diana Cadeal. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas foi lá o pro debut dele, né? E o debut dele também na Classic Physique, tá? E rapaziada, é sério, meu Jesus, eu quero compartilhar com vocês a minha indignação. Cara, é sério, eu acredito que você vai ficar pé da vida também, cara. Acreditem ou não, o Seban foi top 3 nesse evento. Olha a line-up. Cara, é bizarro, tá? No mínimo era top 2 aqui. Assim, é simplesmente inacreditável, mano. Aqui aconteceu aquele tipo de julgamento que faz você desacreditar completamente da seriedade em certos momentos do esporte, entendeu? E principalmente como ter nome, como ter, entre aspas, história, né? Até porque história todo mundo tem, mas como ter, sabe aquela história, né? Tipo, o cara tem história no bodybuilding, é algo que influencia bastante as tuas colocações, tá? O campeão, por incrível que pareça também, você deve estar pensando, pelo menos foi o Huff Diesel. Não foi, rapaziada, foi o Darren Charles, tá? Se fosse o Huff Diesel, mano, seria tranquilo, né? Cara, assim, mano, com todo respeito ao Darren, tá? Eu acredito que tem alguém que é fã dele aí. Eu sei que ele já competiu algumas vezes no Mr. Olympia. Eu conheço ele, tá certo, rapaziada? Mas não dá. O físico do cara tava longe de ser estético. Tava longe de ser estético, longe de ser equilibrado, longe de ser harmônico e longe de ser considerado um físico digno para ser o campeão da noite. Por que tanta violência? Cara, isso aqui foi bizarro, tá? O Seban dessa vez aqui não reclamou do resultado, né? Nem falou nada, tá, rapaziada? Diferentemente do público que não conseguiu aceitar. Cara, mas não dá pra aceitar isso aqui, né? Só que ele viu que precisava melhorar certas coisas, né? Palavras do próprio Seban logo após o campeonato. Ele falou o seguinte, abre aspas. Algo que eu realmente preciso trabalhar, principalmente para a Classic, é pose, tá? Presença de palco, confiança e transições ajudam demais a apresentar o físico. E cara, isso aqui do meu ponto de vista é o que faz o Seban ser diferenciado, entendeu? Ele pega cada detalhe, cada ponto solto que ele possa melhorar, e tipo assim, ele trabalha de verdade naquilo, entendeu? Ele não negligencia nada, rapaziada. Você consegue me entender? Isso é muito importante, tipo, ele sabe que tem uma lacuna aqui, ele vai querer tampar aquilo, entendeu? Ele entende o recado perfeitamente. E pra mim, isso é algo que faz um cara ser um campeão, né? Ele tem que ser muito detalhista e também ser muito realista consigo mesmo, tá?
E bom, rapaziada, como o Seban, ele é um cara que aprende muito rápido, ele demonstrou isso no próximo ano, tá? No Pittsburgh Pro, né? Onde ele tava tentando ainda conquistar a vaga dele pro Olímpia, tá, rapaziada? Aqui já conseguimos ver um Seban muito melhor em termos de pose, confiança no palco, né? O Seban, ele foi o campeão, tá certo, pessoal? Mas ainda ele decidiu estender um pouco mais a preparação dele por 2 semanas para pisar no palco do Toronto Pro, né? Depois desse campeonato aqui no Pittsburgh Pro, ele falou, cara, vou pro Toronto Pro pra ganhar, né, mais experiência de palco. E aqui ele já tava com a vaga garantida, tá, rapaziada? Ele se consagrou campeão também no Toronto Pro. E como você pode ver aí, cara, o Seban ele realmente já tava apresentando um físico ótimo, é muito mais fluido e mais proporcional, né? A rotina de pose dele, inclusive, melhorou bastante como ele tinha prometido, junto com a presença, a fluidez no palco ali. E nesse momento da carreira dele, ele já tava com uma fanbase muito grande, entendeu? O pessoal tava criando muita expectativa para o debut dele no palco do Mr. Olímpia. Muita gente, inclusive, pessoal, botava ele como top 1 já. Ou seja, para muitas pessoas ele já estrearia como campeão. E dá para entender, né, rapaziada? Quando falava de físico clássico e você olhava pro Seban, era isso que você imaginava, entendeu? O cara realmente tinha um físico muito fluido e que essa palavra, né, Classic Physique, parece que combina demais com ele, entendeu? Então, dá pra entender o porquê o pessoal tava acreditando que ele já estrearia como campeão. E a estreia do Seban, cara, foi simplesmente perfeita, rapaziada. Um físico surreal, extremamente fluido, muito simétrico também, muito agradável de se olhar. Cara, assim, uma apresentação também, sabe, digna de um campeão mesmo. E ali, cara, mesmo não sendo o melhor Seban, até mesmo em termos de apresentação, entendeu? O lado mais artístico dele, né? Até porque atualmente ele melhorou demais. Só que assim, cara, o cara ele já dava indícios de que ele seria o real problema da divisão, entendeu? A mudança drástica que ele teve na confiança, nas poses, mano, surreal, entendeu? Então assim, pra segurar esse cara aqui de fato tava muito difícil, até porque ele era muito novo, tinha muito pra evoluir e era a primeira vez dele pisando no palco do Mr. Olímpia. Então todo esse hype posto no Seban era justificável, entendeu? Sem falar, pessoal, que nesse Olímpia de 2017 ele foi o campeão do povo, entendeu? Ele chamou muita atenção, a galera gostou bastante da apresentação dele, né? E eu queria saber agora se tu concorda comigo, tá? Pra mim, cara, eu falo que foi perfeito esse debut dele, porque o Seban não ter sido campeão em 2017 foi melhor porque caso ele fosse o campeão real, tinha 2 pontos que claramente o pessoal iria bater bastante, que no caso são os braços e as costas, entendeu? E caso ele ganhasse, fosse o top 1, a conversa só seria essa, entendeu? A controvérsia entre os mais críticos, né, seria somente sobre isso. E mancharia um pouco o brilho dele da estreia, entendeu? A galera ia falar bastante, pô, mas como é que o cara pode ser campeão com o braço desse jeito, com as costas assim fracas, entendeu? E eu acho que a estreia dele foi perfeita por conta disso. Ele foi meio que o underdog ainda, entendeu? Ele foi aquele cara que chegou, e mesmo com 2, entre aspas, falhas, ele chegou muito perto do título e teria muito pra melhorar. Então isso criou uma expectativa muito grande sobre ele. Tanto é que pra muita gente uma coisa era certa: se o Seban melhorar os braços e as costas, ele é o campeão da categoria. E essas mudanças, essas melhorias aí eram esperadas para o próximo ano, que no caso em 2018, né? E rapaziada, do meu ponto de vista, esse Olímpia que estava para vir foi o mais importante da carreira do Seban. Não somente em termos de mídia, né? Pois ele realmente teve um crescimento novamente absurdo nas redes sociais dele. Mas eu falo em relação ao aprendizado, entendeu? Para vocês terem uma noção do que aconteceu. Vê só comigo aqui, o Seban estava prometendo trazer um físico melhorado e ele vinha demonstrando isso nas redes sociais. Inclusive tem esse vídeo aqui dele posando, que sinceramente eu sou até suspeito para falar, até porque eu já trouxe esse vídeo aqui no canal. E eu já falei pra vocês como eu acho incrível essa filmagem. O shape dele aqui, eu sei, tá, que não é shape perto de competição, mas cara, a fluidez que tem ele nesse volume aqui, mano, é muito incrível. As poses, como você pode ver aí, né, ele tava melhorando. Quem tava acompanhando aqui na época sabe que ele tava querendo realmente melhorar as rotinas de poses dele. E eram detalhes, né, cara, pequenos detalhes que ele tava ajustando semana após semana ali pra extrair o máximo dele. Só que é o seguinte, rapaziada, o físico tava melhorando, a cada atualização tava impressionando mais e mais. Só que ele chegou no Olímpia desse jeito aqui, tá?
Por incrível que pareça, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber pela qualidade da imagem, mas ele tá retido, tá, pessoal? É um físico que definitivamente nem ele, nem os fãs esperavam ver, né? Muita gente não entendeu porque o condicionamento dele estava inferior ao ano passado, até que ele decidiu explicar o que aconteceu e falou pela primeira vez sobre a doença autoimune que ele tem, que no caso é um mau funcionamento no sistema imunológico dele dos rins, tá, pessoal? O que leva, né, o corpo ele atacar os seus próprios tecidos, entendeu? Aquilo que era feito para proteger acaba meio que se atacando, se auto-atacando, né? Essa doença dele, infelizmente, atacou perto da competição, por conta do estresse que ele estava passando, né? Tava perto de final de preparação, onde o corpo ele fica naturalmente mais sensível, e foi agravado, né? Principalmente pelo fato dele estar fazendo muita viagem de avião, entendeu? Ele já tinha sofrido com isso há alguns anos atrás, mas ele não tinha buscado saber mais sobre o que ele tinha, essa doença que ele tinha, né, rapaziada? Porque não foi tão grave assim como foi dessa vez. E dessa vez ele teve que ir lá a recorrer à ajuda porque, cara, foi de uma maneira muito preocupante, né? Inclusive tem algumas imagens aí mostrando como a perna dele ficou, entendeu? O cara colocava o dedo assim na perna dele, a marca, sabe? Aquele sinal de retenção ficava lá por muito tempo. E isso aí se estendeu até o dia do Olímpia, cara. Inclusive no backstage tem filmagem dele com o mesmo problema, com muita retenção. Então assim, o cara realmente passou por uma situação muito complicada. Inclusive, tá, ele tava tomando tantos remédios pra liberar a retenção, né, do corpo dele, que ele tava tendo câimbras, quase que no corpo todo, entendeu? E lembrando, tá, isso aí há 4 semanas pro Mr. Olímpia. Mas por incrível que pareça, passando por tudo isso, e mesmo, né, apresentando um físico que de longe não era o melhor dele, com uma camada clara de água ali sobre a pele, ele ainda conseguiu garantir o top 2. E aqui que foi estabelecido o que a categoria quer, sabe? Ela quer o melhor shape, né? Condicionamento e muscularidade realmente fica em segundo plano, e a Classic Physique é sobre o físico, entendeu? É sobre a apresentação do físico, a simetria, a proporção, a fluidez, né? A estética no geral, entendeu? A Classic finalmente tava tomando rumo. O campeão, pessoal, ainda era o Bron Ansley, tá certo? Extremamente merecido, um cara que representa muito bem a Classic, né? Ele tem tudo que a categoria pede, mas algo que deixava meio que aberto o título dele, que tirava o ar de dominação na categoria por parte do campeão, era a estrutura, entendeu? É claro, né, que o Seban ele tem uma estrutura superior, sem falar também que faltava leveza em certos momentos, e as poses também que não eram tão estéticas quanto a do Seban. Portanto, para a grande maioria, e para mim também, era só questão de tempo até o Seban ser o rosto da Classic Physique. Ah, rapaziada, e falando em rosto, aqui tem um fato curioso também, tá? Então, rebola, Seban. Um fato curioso desse Olímpia de 2018 é o seguinte: o Seban ele viu ostentando um bigode aí nas redes sociais e ele prometia utilizar ele no palco do Olímpia, tá? Era meio que uma piada interna, né? E o pessoal, a fanbase dele, acreditou que ele iria subir com a bigodeira, entendeu? Mas ele raspou ali uns dias antes porque ele não se sentia confiante e disse que só utilizaria a skin do Scanor, né? Pra mim aquilo ali é uma skin, rapaziada, quando ele se sentisse mais seguro com o físico dele, tá? In 2018, where I almost did it and I didn't have the confidence to, because I knew my physique wasn't there. Certo, vamos lá. O Seban ficou em top 2 e ele prometeu, né, que se caso tivesse uma preparação boa, o título seria dele. E no ano de 2019 surgiu infelizmente mais complicações, pessoal. Para começar, o Seban descobriu uma hérnia umbilical que já estava bem grande, estava incomodando ele, tá? Ele precisou passar por um processo de cirurgia, né? E ele foi bem sortudo porque a recuperação dele foi bem rápida e com pouco, né? Tipo assim, uma semana para ser mais exato, ele pôde estar de volta nos treinos, né? Claro, era treino mais leve, mas ele conseguiu ir aumentando ali gradativamente as cargas, tá? Só que posteriormente a isso, o Seban tava lá, treinando cada vez mais pesado, como ele sempre gosta, né? Aprimorando a rotina de poses dele. E novamente, rapaziada, mais uma complicação na preparação dele. Faltando novamente 4 semanas, ele rompeu a posterior da perna dele, tá? Da posterior direito, né? E essa lesão, obviamente, não foi algo bom pra ele, mas pelo menos foi uma lesão menos significativa, entendeu? Isso tendo em vista que ele continuou treinando normalmente a parte superior do físico dele, e poucos dias depois já estava treinando normalmente a parte inferior. Mas a pergunta era: o Seban
com essas complicações todas, seria capaz de ganhar o Olímpia como ele estava prometendo? E como você pode ver aqui, ó, ele entrou no palco, rapaziada, com a skin do Escanor, tá? Meteu o bigode, ou seja, a confiança tava lá em cima, brigou bastante com o Bram Wansley e o George Peterson, né? Demonstrou ali poses incríveis, melhorias significativas também no físico dele. Lembra que eu falei pra você prestar atenção na dorsal dele? Olha que dorsal absurda. Isso aqui pra mim, tá? Foi a principal diferença dele pros outros concorrentes, né? E no final, eu acredito que ele representou de fato o físico clássico por conta disso, entendeu? Eu acredito que a dorsal dele, a largura, que cria, né, uma silhueta muito bonita pro físico dele, foi o diferencial, tá? Inclusive eu já trouxe aqui no canal a análise desse campeonato. O vídeo é um pouco antigo aí, mas ficou legal. Caso queira assistir, o link tá aí na descrição, tá certo? E bom, apesar do Seban ter ganhado, ter vindo, né, com um físico bem bacana, teve muitas controvérsias nessa vitória do Seban, apesar de muita gente estava desejando, né, que o Seban fosse o campeão. O que pegou de fato, rapaziada, foi a pose de costas, tá? O público ficou um pouco dividido com a decisão da vitória do Chris, justamente porque o Bram Wansley, ele tinha muito detalhe no back double biceps, e o duplo bíceps de frente dele, apesar de não ter as mesmas linhas, né, que o Seban, ainda assim era muito estético. Dá pra dizer que as duas poses que o Seban ganhou aqui de uma maneira confortável foi o side chest e o abs antais, tá? Mas como ele deixou dúvidas em algumas poses, né, como o back double biceps e o front double biceps, abriu espaço para alguns questionamentos. Surgiu muitas críticas à vitória do Seban, e isso deu um gás absurdo para ele, né? Porque sempre que falavam da batalha entre ele e o Bram, a pose que o pessoal tocava, o assunto era o back double biceps. Lembra que eu falei para vocês lá em 2017 que foi bom ele ter estreado daquele jeito? Então, ele iria sofrer isso aqui, só que ia ser pior naquela época. E muita gente, pessoal, não tava engolindo muito, sabe, o fato do Seban ter ganho, tendo em vista que o Bram tinha algumas poses como carro-chefe, enquanto a do Seban era a mais fraca do top 3, né? E o que ele fez? Ele se juntou ao Yair Valliere. Eu já contei essa história aqui, eu não vou contar de novo, né, do alargamento aí do redondo do Seban, tá, que isso aí é muito quinta série. Mas resumindo, rapaziada, o Seban, ele trabalhou em segredo. O foco principal dele foi a dorsal dele e os braços, alargar o redondo maior dele também, porque ele precisava de mais largura da dorsal de costas, né, para compensar a falta de detalhamento, ou até mesmo ganhar detalhamento, né? Era algum dos dois, tá, rapaziada? E dessa vez, com a preparação 100%, livre de lesões, zero complicações também na preparação, o Seban simplesmente voltou em 2020 com um físico absurdo, tá, rapaziada? Foi uma das maiores evoluções já vista nos últimos anos, e uma das melhores presenças de palcos que eu já vi na vida, entendeu? O Seban, cara, foi um poema nessa noite. Eu costumo falar isso aqui no canal porque, de fato, o cara tava fenomenal. Tanto é que mesmo o Bram Wansley, cara, que estava no... Tipo assim, ele tava no melhor chip da vida dele, ele foi completamente ofuscado, cara. O Huff Diesel, que foi o top 2, nem é lembrado como top 2 desse evento, pra você ter uma noção. Então, assim, quando falamos de Olímpia, principalmente do 2020, é impossível não lembrar do físico lendário que o Seban apresentou, entendeu? O cara simplesmente brilhou, pessoal. Todas as poses foram perfeitas, desde o duplo bíceps de frente, né, que sinceramente a execução dessa pose nesse ano tava impecável, entendeu? Inclusive, né, o Seban mesmo já confirmou que esse ano aí, o ano de 2020, foi um ano que ele mais investiu em pose. E isso realmente se justifica, né, e se mostra a verdade quando vemos outras poses como side chest, back double biceps, o abs antais também dele, fantástico, fenomenal. E claro, né, eu também não posso esquecer da pose clássica favorita, né? Que, mano, dessa vez aqui, pessoal, ele fez questão de escolher uma pose que focasse nas costas dele para mostrar a evolução absurda que ele teve, entendeu? E novamente, com todo o mérito, e agora, sem deixar nenhuma dúvida, o Seban foi o campeão novamente. E dessa vez aqui deixando um ar de dominância na categoria, entendeu? Depois dessa vitória aqui, você olhava para a Classic Physique e não... Tipo assim, não tinha como você falar que ele não ganhou, e você olhava pra vitória dele e você dizia, cara, essa vai ser uma só de muitas que vai vir, entendeu? A conversa que tinha era que o Seban
é o campeão dominante. E para muitos, acredite, nessa época o Seban já era meio que tido como imbatível, entendeu? Por pelo menos uns 5 anos aí. Mas havia um problema, pessoal. Toda essa evolução do Seban teve um custo, tá? Pela primeira vez, o Seban bateu no teto limite do peso da categoria dele. Ele pesou justamente no limite, 104 quilos, tá? Então isso acabou preocupando o Ian Valliere e a irmã dele, porque era meio que assim, muita gente iria esperar, obviamente, outra evolução do Seban no próximo ano. E ele, com o gap limite de peso dele já fechado, ele meio que estava preso numa caixa, entendeu? Ele não tinha muito para onde correr. Era meio que esperar os leões novos ali que estavam chegando no cangote dele tomar o trono dele. Só que o Seban teve uma solução. Ele fez alguns alongamentos e conseguiu ganhar entre cerca de 1 a 2 centímetros de altura. E isso foi o suficiente para ele subir de categoria e assim expandir o gap de peso limite dele. Agora o Seban poderia pesar 109 quilos e ele poderia continuar melhorando e trazendo mais evoluções. E finalmente chegamos no Olympia de 2021, tá? Depois de outro bunking cabuloso aí, agora com mais espaço de peso para trabalhar, o público esperava, né? Quais seriam as melhorias que o Chris iria trazer. A cada atualização, rapaziada, o cara quebrava a internet, né? Essa daqui, por exemplo, mano, foi uma das mais absurdas que eu já vi na vida. Essa atualização aqui eu gosto de chamar de a destruidora de sonhos, entendeu? Porque assim, eu tenho absoluta certeza, cara, que cada atleta que viu isso, cada fã, né, de cada atleta, cada fã do esporte, quando viu isso aqui pensou, o top 1 é dele, a briga é pelo segundo colocado, tá? Cara, é sério, eu vi isso aqui no dia, você acredita que se lembra aí, foi muito impressionante, foi o assunto do momento. Como é que poderia um cara com umas costas desse tamanho ainda bater peso, né, rapaziada? Só o Seban mesmo, tá? E ele foi fazendo algumas pequenas atualizações ali, o que dava indício do que ele iria trazer a melhor condição, o melhor físico pro palco e novamente um Chris Bumstead muito, muito evoluído. Mas na hora do palco, infelizmente, não vimos o mesmo nível de detalhe e qualidade que se esperava do Seban, né? Eu falo isso aí quase que em todos os termos, sabe, pessoal? Tipo assim, do meu ponto de vista, as poses dele não estavam tão boas quanto a do ano passado, mas a minha reclamação mesmo só seria referente ao duplo bíceps de frente, tá certo? O back double também, né? Porque todas as outras ali estavam excelentes, a rotina dele também estava no mais alto nível, o cara é realmente fenomenal. Só que uma coisa que ficou bem nítido, pessoal, foi que o Seban não conseguiu preencher o físico dele bem, entendeu? Inclusive, né, quem tava próximo ao Seban, quem viu ele de perto, quem subiu ao lado dele, falou, ele veio off, entendeu? O próprio Ruff Diesel reconheceu que o Seban não estava no seu melhor dia. As cortes, por exemplo, apesar de serem, sem sombras de dúvidas, a mais larga do palco, estava carente de detalhe. E em alguns momentos ali o Seban também aparentava estar meio flat, entendeu? Como se ele não tivesse conseguido se recuperar. Eu digo isso até porque nas finais, cara, você consegue ver o Seban já um pouco melhor, entendeu? Os cortes já estavam com mais profundidade, o músculo já estava mais colado na pele e no geral ele estava mais full também, né? O músculo estava com aquela impressão de ser mais vivo, tá? Inclusive, pra você ter noção do que eu tô falando, olha essa apresentação final e vê comigo essa pose aqui do Seban, rapaziada. Olha que mano, é sério, o que é isso, rapaziada? Olha o nível de detalhamento desse cara. Surreal. Essa pose, cara, mano, esse screen aqui é muito louco, cara. É sério, olha esse momento. Que loucura isso aqui, tá? O mais impressionante disso tudo pra mim é que mesmo o Seban não se apresentando no seu melhor, ele foi unânime, entendeu? Tipo assim, não tem dúvidas da vitória do Seban, entendeu? Ele simplesmente dominou o palco e mostrou que mesmo não se apresentando bem, né? O primeiro lugar tem dono e tem um dono dominante, tá, pessoal? Mas também não posso negar que o Seban, nesse ano de agora, ele teve uma line-up muito mais difícil para se lidar, apareceu novos talentos, novas ameaças aí para ele, e a pergunta que fica será que o Seban, nesse ano de agora, vai mostrar mais evolução, cravar de fato que ele é imbatível, ou ele vai sair de novo com a áurea de dominante um pouco mais enfraquecida? Sinceramente, pessoal, o Seban ainda tem pelo menos aí mais 3 quilos, tá, para adicionar no físico dele e ainda pode melhorar a finalização dele, trazer um físico ainda completamente renovado. Então, você tirar ele pra nada é burrice, tá, rapaziada? Eu não consigo duvidar desse cara. Eu acredito que ele possa sim sair do Olympia, se aposentar imbatível,
Acredito isso, tem uma boa chance, mas reconheço também que há alguns novatos aí que vocês sabem que eu acredito muito, que vai dar um trabalho terrível pra esse cara, além do Ruff Diesel, né, que sempre tá ali na cola do campeão. Tem uns caras aí que realmente são muito bons, tá? Mas agora eu quero saber de você, mano. Curtiu o vídeo? Deixa teu like aí, tá? Não se esquece, foi um vídeo mais longo do que o normal, né? Mas claro, cara, tem uma história muito comprida aí, então teve que alongar um pouco o vídeo aí, tá certo? Compartilha com um parceiro teu, tá? Uma parceira aí de treino. Se inscreve no canal. E aliás, me responde aí nos comentários. Se o Seban se apresentar com o mesmo físico que ele se apresentou em 2021, tu acha que ele perde o trono? Tu acha que ele vai apresentar um físico muito melhor nesse ano de agora ou vai ser só um pouquinho melhorzinho? O que tu acha? Tu acredita que ele se aposenta imbatível? Eu quero saber a tua opinião, beleza? Comenta aí. Tamo junto, valeu. E rapaziada, muito obrigado. Cupom lá na Growth é o cupom Carlos. Tamo junto.